Os consagrados, as religiosas, escolhem uma frase, quase sempre bíblica, escolhe uma frase que vai como bússola, direcionando. A do Monsenhor Jonas foi essa: feito tudo para todos, que é também o tema desse 10º Hosana Brasil. Feito tudo, é bonito, não é? Só que hoje eu quero falar dos bastidores do feito tudo para todos. Eu quero falar do que tem por trás desse feito tudo para todos. Eu quero falar do avesso do bordado. Quem aqui já viu um bordado? Não é bonito pela frente, mas tem todo um trabalho por trás, não tem? Quem aqui viu aquele mosaico lindo lá do Pai das Misericórdias? Mas teve os bastidores pela parte de trás. Olha aqui para esse telão. Lindo, escrito Hosana Brasil. Quase não dá para ler, pela televisão não dá quase para ler, mas está escrito aqui: feito tudo para todos. Lindo. Mas essa grande imagem é feita de minúsculas luzes, pequeninas luzes. Eu quero falar dessas realidades na vida do Monsenhor Jonas Habib. O feito tudo para todos, que nós vamos celebrar com alegria na segunda-feira, foi construído de dia a dia, de experiência em experiência. Assim como um corpo, para ficar em pé, precisa das 2 pernas. Assim como um bordado, para aparecer bonito pela frente, tem que ter sido trabalhado pelo avesso. Hoje eu vou contar para vocês um segredo de família. Por isso eu peço muito silêncio, muito respeito. Eu não estou dando qualquer coisa para vocês. Hoje eu vou falar dos bastidores, daquilo que Deus realizou na vida do Monsenhor Jonas Habib, e que nós vamos terminar pedindo que faça na minha e na sua também. Para um corpo ficar em pé, precisa de 2 pernas. Para sustentar 50 anos no sacerdócio, esse homem precisou se firmar, e se firmou em muitas coisas, em muitas realidades, mas hoje eu quero falar de 2. E falar bem dessas 2, para depois nós experimentarmos bem essas 2 realidades. O que sustentou esses 50 anos de vida doada, feita tudo para todos. Primeiro pilar: o encontro pessoal com Jesus. E eu quero contar para vocês usando o que ele diz. Presta atenção, porque depois é a proposta que eu vou fazer para você. Olha o que ele conta. Diz o Monsenhor Jonas que no finalzinho da teologia dele, já tendo estudado a filosofia, já tendo estudado a teologia, já tendo conhecimento teológico sobre quem era Jesus, depois de um encontro, ele se retirou no quarto dele. Tem toda uma história. E ali no quarto, ele se pôs a rezar. De joelhos, ele conta aqui do livro. E ele abriu a Bíblia. E quando ele abriu a Bíblia, caiu lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Pega comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus está perguntando para os discípulos. Jesus está falando nesse evangelho para os discípulos: quem estão dizendo por aí que eu sou? O que estão falando de mim? Porém, o que chamou a atenção do Monsenhor Jonas Habib nessa experiência com a palavra foi quando Jesus fala para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Escuta a proclamação da palavra. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam:
Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? O Padre Jonas conta que essa pergunta que Jesus fez para os discípulos saltou nos olhos dele. Era como se aquela palavra estivesse perguntando para ele. Era como se o próprio Deus estivesse falando com ele. Ele que já conhecia a Bíblia. Ele que já tinha estudado a Bíblia. Estava fazendo uma experiência nova. E olha como é que ele conta. Agora não são palavras minhas. É o Monsenhor contando. Os meus olhos se fixaram na pergunta de Jesus para os apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento, deu-se o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Estava no último ano da teologia. Fui sempre um bom seminarista. Claro que eu conhecia Jesus, mas uma experiência pessoal eu nunca tivera antes. Como eu nunca tivera antes, aconteceu naquele momento. Só sei que me vi de joelhos no chão, entregando minha vida para Deus. Olha o que o Monsenhor está nos ensinando com a história dele para a gente viver na nossa. Eu não estou colocando aqui o Monsenhor num pedestal como se ele fosse um santo e criando uma idolatria. Não, eu estou usando a história dele. Eu estou fazendo valer o lema dele, que ele disse: feito tudo para todos. Nós estamos usando a história dele para nos encontrarmos com o Senhor. Isso é ser profeta. É abrir a boca, anunciar, desaparecer para que Cristo apareça. Nós estamos usando a vida do Monsenhor Jonas. Nós vamos abusar dessa vida do Monsenhor Jonas para que nós façamos a experiência desse encontro. Veja bem, pode ser que eu e você também já conhecemos, já ouvimos falar de Jesus, mas uma experiência é diferente. Quer ver de um jeito bem simples? Estamos chegando agora na época do Natal, não é? Todo mundo já comeu aquela farofa de Natal? Quem aqui faz farofa de Natal em casa? Quem conhece a farofa do Natal? Quem? Mas se você pudesse ir lá na minha casa para experimentar a farofa que a minha mãe faz, ela torra a farinha, mistura com aquela margarina deliciosa, joga passas, sobe aquele cheirinho delicioso, vai dando água na boca. E eu vou comer no Natal. Você conhece a farofa? Mas você experimentou a da minha mãe? Eu experimentei. Eu posso falar. O que eu estou querendo dizer, gente? Que ouvir falar é uma coisa, mas ter experimentado é outra. A experiência do encontro pessoal com Jesus não se dá pelo número de livros que eu li, pelo número de teólogos que eu estudei. A experiência com Jesus se dá quando eu encontro com Ele. E olha o que a palavra diz. Olha o que Jesus diz quando Pedro responde. Quando Pedro responde essa pergunta, volta lá no Evangelho Mateus, capítulo 16, versículo 13. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem tinha contado isso para Pedro? Era um segredo. Quem contou para ele? Olha o que Jesus fala agora. Versículo 17. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Irmãos, o conhecimento pessoal de Jesus só pode acontecer, só é autêntico, quando o Pai nos leva a Jesus. Em outra passagem bíblica, Jesus vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não atrair.
Se o Pai não convidar, se o Pai não seduzir, nós estamos celebrando a dedicação dessa igreja do Pai das Misericórdias. E você sabe qual vai ser o efeito disso? O Pai vai levar uma multidão para o Filho. É o Pai que vai atrair as pessoas para Jesus. Aquele lugar vai ser um lugar, já é um lugar do encontro pessoal com Jesus, porque o Pai vai atrair. Nessa manhã, nós vamos pedir a graça do encontro pessoal com Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Quem aqui gostaria de ter um encontro pessoal com Jesus? E tem gente que acha que o encontro pessoal com Jesus é algo mais ou menos parecido como um filme daqueles lá de Hollywood, com aqueles efeitos especiais. Não. O encontro pessoal com Jesus acontece grandioso lá do lado de dentro, no avesso do bordado, nos bastidores. Olha o que o Padre Jonas termina contando. Depois daquele encontro, do encontro pessoal com Jesus, olha o que aconteceu na vida dele. Ele não levitou, ele não entrou em êxtase, ele não delirou, ele não ficou louco, ele não desequilibrou, ele não ficou fanático. Olha o que aconteceu com a experiência do encontro pessoal com Jesus. Olha ele contando. Depois daquele encontro, tudo em minha vida tomou um rumo novo. Quantos de nós viemos para o Osana Brasil pedindo e esperando que a nossa vida tome um rumo novo? Quantos de nós estamos esperando passar de um ano velho para um ano novo, para ver se a gente consegue passar de uma vida velha para uma vida nova? O efeito do encontro pessoal com Jesus é esse rumo novo que a nossa vida toma. Olha ele contando. Depois daquele encontro, tudo em minha vida tomou um rumo novo. Criou-se um ânimo renovado. Quantos de nós estamos chegando no final do ano desanimados? E o desânimo, a palavra ânimo vem de alma. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem... Qual é a única vez na vida que a gente vai ficar sem alma? Quando? Quando você fala eu estou desanimado, você está falando já estou ensaiando para a morte. Porque eu e você somos corpo e somos alma. Não tem como ficar sem a alma. Mas o encontro pessoal com Jesus te dá um ânimo novo, um impulso novo. Olha aqui agora, um ânimo renovado dentro de mim. Estava disposto a partir para a luta e atingir a meta. Olha aqui, acorda e presta atenção. Tem gente que procura o encontro pessoal com Jesus como se fosse um analgésico. Tem gente procurando um encontro pessoal com Jesus como se fosse um remédio que tira as dores. Como se o encontro pessoal com Jesus fosse uma droga que nos alienasse da realidade. E olha o que o Padre Jonas está dizendo. Depois do meu encontro pessoal com Jesus, eu encontrei força para enfrentar a vida. Se você quer brincar de ser frouxo e molenga, não adianta falar que encontrou com Jesus não. Porque gente frouxa não dá testemunho de que encontrou com Jesus. Ai, padre, mas minha vida... Já é sinal que você não encontrou com Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que esse conhecimento não foi gerado na carne e no sangue, mas veio do céu. E para nós, Canção Nova, e agora eu falo para os meus irmãos de comunidade, para os missionários de vida e aliança, essa palavra dita para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Feliz é você, membro da comunidade Canção Nova, missionário. Feliz és tu que faz parte da família Canção Nova, sócio contribuinte, porque esse conhecimento de Deus veio através de Jonas Abib, para mim e para você. Somos felizes.
Com todo respeito, mostra aqui, porque Deus usou essa coisinha aqui, esse trenzinho aqui, para nos levar até Jesus. Deus usou esse negocinho aqui para nos levar até Jesus. Mas nenhum corpo tem só uma perna, ou melhor, não deveria ter só uma perna. Se os 50 anos do Monsenhor Jonas Abib se apoiou sobre o encontro pessoal com Jesus, a outra perna é a experiência, os bastidores da experiência do batismo do Espírito Santo que o Monsenhor conta. Era o ano de 1971, ou seja, 43 anos atrás. O Monsenhor Jonas, naquela época, o Padre Jonas, estava passando uma situação muito difícil. Presta atenção nas palavras que ele conta. E veja se esse homem não é um homem de verdade, humano, com limites, com defeitos, com lutas. É esse o contexto do batismo no Espírito Santo. Olha o que ele conta. Pela metade desse ano, no auge da minha revolta, o Monsenhor Jonas Abib conta que estava revoltado e amargurado. Você já experimentou em algum momento da sua vida revolta e amargura? Já? Cuidado, você pode experimentar o batismo no Espírito Santo aqui na Canção Nova hoje. Você está correndo risco. Você está correndo um sério risco. Olha o que ele conta. Presta atenção. Pela metade desse ano, no auge da minha revolta, que eu curtia sozinho, não contava para ninguém, eu tomei uma resolução. Vou rezar o Vinde Espírito Santo todas as noites antes de deitar. É um homem que estava passando por uma amargura, por uma decepção, por uma tristeza, mas que tomou a resolução de todo dia à noite rezar o Vinde Espírito Santo. Vamos rezar agora? Vinde Espírito Santo, enchei e acendei neles o fogo do vosso amor. Oremos, ó Deus. Presta atenção, escuta. Escuta, porque agora eu não estou pregando, eu estou falando com você. Olha o que ele conta aqui. Tomei a resolução de rezar o Vinde Espírito Santo todas as noites antes de deitar. Essa era a minha fraqueza. Muitas vezes, essa era a minha única oração. Vocês já pararam para pensar que é um padre chegar nesse ponto de que a única oração dele, ele conta aqui que ele celebrava missa, ele atendia a confissão, mas estava sendo tudo no automático, como muitas vezes nós temos pais e mães vivendo no automático, nós temos jovens vivendo no automático, pessoas que vão fazendo por fazer, vivendo por viver, cristãos que estão participando de missa no automático. Aí olha o que ele conta. Estava nessa altura a um triz de perder o meu ministério por ressentimento. Gente, eu vou ler de novo, presta atenção o tanto que isso aqui é importante. Segunda-feira nós vamos comemorar 50 anos desse ministério, mas olha o que aconteceu nos bastidores. Nós vamos celebrar com muita alegria 50 anos desse ministério, mas olha pelo que esse ministério passou. Estava nessa altura a um triz de perder o meu ministério. Ele está falando que estava por um fiozinho o ministério sacerdotal dele, que por um triz
Ele não estava perdendo, e ele vai dizer aqui para frente, olha só o que ele diz: por ressentimento, por revolta, nada, não fazia mais nada de errado, graças a Deus, mas eu estava a ponto, olha o que o Monsenhor diz: eu estava a ponto de me desligar do meu ministério sacerdotal. Apesar disso, eu rezava todas as noites: vinde Espírito Santo. Olha o que a revolta, olha o que o ressentimento faz, vai corroendo. Quantos casamentos estão por um triz, por causa de ressentimento, de revolta, de amargura? Quantos sacerdotes podem estar nos acompanhando agora com seus 2, 3, 4, 10, 15, 60 anos, com o ministério por um triz, porque se transformaram em padres amargurados, porque você se transformou num pai, numa mãe amargurado, revoltado, porque você já é um jovenzinho, parecendo um velho revoltado, ranzinza, rabugento. Sabia que as pessoas que conviveram com o padre nessa época, diziam que o padre Jonas era mal-humorado? Você consegue olhar para aquela foto ali, imaginar aquela cara mal-humorada? Olha o que o batismo no Espírito Santo faz. Mas nessa época aqui, Padre Jonas era chato, era bruto, como deve ter muita gente bruta e chata dentro da sua casa, mas que pode ser transformada pela força do Espírito Santo, e um dia ter aquele sorrisão na cara lá dentro de casa. Aí aqui ele vai contar que teve a oportunidade de fazer um encontro de liderança com um tal de um padre Haroldo. E olha aqui, eu falei que eu ia abusar da história dele. Olha que interessante, o padre Jonas está contando que estava mais morto do que vivo, não é? Que por um triz o ministério dele estava indo embora. E ele conseguiu participar de um encontro com esse tal padre Haroldo. Sabe que dia? No dia 2 de novembro. A gente celebra o que no dia 2 de novembro? A igreja celebra o dia de finados, mas na história do padre Jonas foi o dia onde ele nasceu de novo, onde morreu a amargura e nasceu o homem do Espírito. Foi dia de finados na igreja, na liturgia, mas para ele foi o dia que ele renasceu. E ele vai contar que foi para esse encontro de um dia. O padre Jonas vai contar que não entendia nada do que estava sendo dito lá. Uma coisa muito estranha de oração em línguas, que a cabeça do teólogo de nariz empinado não conseguia entender aquilo. E antes da missa, o padre Haroldo falou assim para os padres: se vocês quiserem, eu posso impor minhas mãos e rezar por vocês. E o padre conta que ia ficar até chato e deselegante, como as palavras que o padre Jonas usa, né? Que tem palavras que é só ele que usa. Seria deselegante. E ele aceitou a imposição de mãos. Olha aqui, o padre Haroldo impôs as mãos sobre ele. Prepara agora, olha. O padre Haroldo se aproximando de um padre que estava querendo fazer aquela experiência. O padre Haroldo impõe as mãos sobre o padre Jonas. E adivinha o que acontece? Tchan, 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 tchan. Olha o que ele diz. O padre Jonas foi receber a oração e disse assim: Senhor, estou disposto, eu abro meu coração. E aí ele conta aqui, que depois que recebeu essa experiência, está aqui nesse livro, na página 201, ele disse assim: eu quis aquilo do fundo do meu coração. O padre Haroldo rezou, aí está falando aqui, vírgula, sabe o que aconteceu naquele momento? Faz uma musiquinha de suspense. Tchan, 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 tchan. Isso, suspense. Não, está muito romântica, bem dramático. Como se assim o céu fosse se rasgar e fosse descer do alto raios, trovoadas. O padre Haroldo ali com a mão imposta sobre aquele sacerdote. Como daqui a pouco nós vamos impor as mãos,
Eu, o Padre Sócrates, o Diácono Valdir, os membros da Canção Nova vão impor as mãos e rezar por vocês. Sabe o que aconteceu naquele momento? Aí, agora pode voltar para o normal. Olha aqui. Eu não senti nada de especial. Nem senti nenhuma emoção. Ele orou por mim e pronto. Sabe por quê? Porque a experiência do batismo no Espírito Santo, ela tem um bastidor, ela tem um avesso, ela tem algo que acontece primeiro do lado de dentro. O barulho que a gente faz do lado de fora é sempre eco daquilo que Deus fez do lado de dentro. Naquela hora não aconteceu nada, porque nós vamos rezar por você e pode ser que nessa hora não aconteça nada. Aí você sai daqui frustrado, ressentido. Fui na Canção Nova rezar e não aconteceu nada. Olha a história do Padre Jonas agora. Ele saiu, não aconteceu nada e olha o que ele fala. Depois daquela oração, eu passei a noite, aquela noite, uma noite muito bonita nos pátios do Colégio São Joaquim, rezando como eu nunca rezei na minha vida. É o mesmo padrezinho que estava com a vocação por um triz, que estava mais para defunto do que para padre. E aí depois daquela oração, olha o que ele fala. Eu fui rezando como nunca tinha rezado na minha vida. Mas a oração não era como antes, brotava do íntimo, lá de dentro. Sabe aquela oração gostosa, igual aquela farofa do Natal que eu vou comer lá na minha casa, que vocês não comeram, mas que a minha boca vai enchendo d'água de saliva, porque brota lá de dentro essa coisa gostosa. Padre Jonas está falando, mas a oração brotava do meu íntimo. E o mais importante, olha agora, o mais importante, sumiu de dentro de mim aquela revolta, aquele ressentimento, aquele vazio que havia dentro de mim. Gente, olha o segredo daquele sorrisão largo, de 50 anos de um ministério, teve que passar por essa situação dura e difícil e enfrentou na força do Espírito Santo. E olha como é que ele continua. Eu estava rezando espontaneamente, e não era o meu costume. Ele coloca, conclusão, varei a noite rezando. Engraçado que experiência de carismático é assim, né? Acabou a experiência do batismo no Espírito Santo, fica num exagero danado, parece que é marca registrada. Já viu que todo carismático é exagerado? Aqui Padre Jonas também passou por isso, ó. Varou a noite. É bom que eu encontro esses sinais do exagero em alguns dos filhos dele. Eu que estou ouvindo pela primeira vez isso, né? Varei a noite rezando, já quase de madrugada. Quando eu fui para o meu quarto deitar, eu parecia um passarinho voando. Tal a mudança que tinha acontecido dentro de mim. Aquele homem que estava aqui, quase como um defunto, depois da experiência do batismo no Espírito Santo, diz ele, parecia um passarinho. Encontro pessoal com Jesus e batismo no Espírito Santo. Minha gente, esse é o segredo. Você está vendo esse telão lindo aqui brilhando, mas por trás dele tem milhares de luzinhas. Você está vendo aquele sorrisão grande na cara dele? Por trás, nos bastidores daquela vida ali, existe a experiência diária do encontro pessoal com Jesus e do batismo no Espírito Santo. Mas filho de um padre atrevido é padre atrevido também. E eu disse que nós íamos usar e abusar do feito tudo para todos. Está lindo escrito ali. Só que esse feito tudo para todos não pode ser teoria. Por isso nós vamos pedir que agora eu e você façamos a mesma experiência que ele fez. Porque batismo no Espírito Santo, encontro pessoal com Jesus, não é patrimônio tombado da Canção Nova, não. Isso é graça de Deus que se derrama no coração de quem se abre. E se você se abrir agora, você vai experimentar esse encontro pessoal com Jesus e esse batismo no Espírito Santo.
Se põe de pé agora. É para já que nós vamos fazer isso. A canção nova existe para isso. E tudo na canção nova se faz através da palavra e da música. Fica de pé. Vou dar só esse toquezinho. Pode ficar de pé com a boca fechada. Tá bom? Eu quero proclamar essa palavra. É ela que vai abrir as portas para esse encontro pessoal com Jesus e esse batismo no Espírito Santo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 3. É fácil de guardar. João 3, versículo 3. João 3, 3. João, a idade de Cristo, 3, 3. Olha lá. Jesus então respondeu: em verdade te digo, se não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como é que pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te diga, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também todo aquele que nasceu do Espírito. Não te admires de que eu te diga, nesse Hosana Brasil, não te admires de que eu diga que depois de 50 anos de ministério sacerdotal, é necessário de novo, Monsenhor Jonas Abib, nascer do alto. Não se admire, canção nova, se eu estou usando esse espaço para dizer para você que nesse tempo importante que nós vivemos, é necessário nascer do alto. Eu sei que aqui no meio tem muita gente ressentida, machucada. Tem muita gente que veio, foi o que Deus pôs no meu coração, gente que veio para cá com situações na vida por um triz. Você que por um triz está quase se jogando definitivamente no mundo das drogas. Você que por um triz tem sustentado seu casamento. Você que por um triz não mudou de religião. Você que tem vivido desanimado e decepcionado. Esse Hosana Brasil é o espaço que Deus criou para que você pudesse fazer a experiência do encontro pessoal com Jesus. Atraídos pelo Pai da Misericórdia, falamos demais. Vamos rezar mais ainda. Nós da Canção Nova, se conseguir um microfone para o diácono Valdir, para o padre Sóstenes, nós da Canção Nova vamos orar. Vamos orar na linguagem dos anjos, vamos pedir essa graça. É o Pai da Misericórdia que nos atrai até Jesus para essa experiência do encontro pessoal com Jesus. Eu sei que você já ouviu falar de Jesus, mas agora é a experiência de um novo encontro, de uma nova forma. E o batismo no Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Vai levantando as suas mãos. Com as suas palavras vai pedindo isso. Derrama sobre nós, Senhor, essa graça do encontro pessoal. Derrama sobre nós essa experiência nova, renovada, na força do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, atualiza nesse centro de evangelização os milhares de estádios por onde o Monsenhor Jonas Abib passou, pregando o rio de água viva, as experiências do Vem Louvar, os rebanhões da vida por onde ele passou, as cidades onde ele foi profeta, aonde ele levou a graça do encontro pessoal com Jesus. Essa experiência que extrapola o tamanho de um homem, essa experiência que não é patrimônio de ninguém, essa experiência que é dom de Deus,
Vem, Senhor, vem nessas arquibancadas com a graça do Teu Espírito Santo sobre todas essas pessoas, sobre a multidão que nos acompanha em casa. Vem, Senhor, nós erguemos os nossos braços e cantamos pedindo isso, que o Espírito Santo de Deus venha e nos faça nascer de novo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ergue teu braço. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Peça, vem Espírito. Então vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, escuta isso, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E eu te convido, se ajoelhe agora, se você pode. Se ajoelhe agora. Se você não pode, fique em pé, não tem problema. Põe a mão no seu coração. Nós vamos impor as mãos sobre você agora, pedindo a experiência do batismo no Espírito Santo. Nós estamos com as mãos estendidas. Os missionários da Canção Nova, onde estiverem agora, nas lojas, na lanchonete, nas escalas, aonde nós estivermos, nas nossas casas, acompanhando, nos preparando para vir para as escalas, nós estamos impondo as mãos sobre o povo de Deus. E nós estamos pedindo esse derramamento do Espírito Santo. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Vai orando na linguagem dos anjos. Receba essa oração. Abre o seu coração. Coração ressentido, machucado, frustrado, decepcionado. Você que está na arquibancada, você que está aqui no centro de evangelização, você que está pela chácara, você que acompanha em casa, vá agora erguendo seus braços, como quem se abre para essa graça. Erga os braços, abra os braços e clamemos esse Espírito Santo, o derramamento dessa graça.
Ouve essa oração. Escuta essa oração. Vai ouvindo essa oração. Os meus irmãos, por favor, orem em línguas. Isso. E eu te peço, Senhor, eu te peço nessa oração, derrama o dom do Espírito Santo, que pela ação da tua graça nós sejamos batizados do Espírito Santo, que o avesso dessas pessoas sejam trabalhados. E eu te peço, vira pelo avesso a vida dessas pessoas, vira pelo avesso, Senhor. Resgata aqueles que estavam por um fio, aqueles que estavam perdendo o casamento, a saúde, a paciência, a decência e a moral, que estavam por um fio. Vem com o teu Espírito Santo, Pai das misericórdias, nos atraia até Jesus. Pai das misericórdias, nos leve até Jesus e nos conceda um encontro pessoal com Jesus. E você que está recebendo a oração, vai soltando sua voz na linguagem dos anjos, vai ouvindo e rezando. Escuta essa música, essa música do céu. Escuta essa canção nova, cantada pelos anjos, na força do Espírito. Escuta. Vai ouvindo e soltando a sua voz. Vai deixando a ação do Espírito Santo dentro de você proclamar esse hosana nas alturas, essa alegria que brota de dentro. Pessoas que estão sendo ressuscitadas na força do Espírito Santo. Homens e mulheres que estavam à beira da loucura, que estavam perdendo as esperanças. Deus está te ressuscitando. É um canto de ressurreição.
Põe a mão no seu coração. A igreja ensina que a pregação, que o anúncio da palavra catequiza, constrói, mas que só um verdadeiro testemunho pode arrastar. Se você pudesse se sentando devagarzinho, com tranquilidade. Tranquilo. Isso. Bem tranquilo. O Monsenhor diz assim: modestamente eu digo, era como aquele chamado de São Francisco de Assis, o chamado para que ele reconstruísse não a igreja de pedra, mas a igreja do Senhor. Era preciso fazer com que os batizados fossem cristãos de fato, que tivessem uma vida verdadeiramente nova, não uma outra maneira de participar, mas uma nova postura, que não vinha simplesmente de uma doutrina, vinha de uma experiência. Era preciso uma experiência nova, para que uma criatura nova, de fato, surgisse na vida cristã. Aqui nesse livro ele conta assim: um mês depois, em dezembro, com 10 jovens, e coloca aqui o nome de alguns deles, diz assim: o Ney Guimarães, o Paulo César da Silva, a Vilma Tirelli e mais outros 6 jovens, fomos fazer uma experiência de oração em Campinas, com aquele tal Padre Haroldo que eu disse, e o que aconteceu comigo, aconteceu com eles também. Olha aqui, o feito tudo para todos, que não é para guardar para ele, mas é para dividir com os outros. O que aconteceu comigo, aconteceu com eles. Voltaram entusiasmados e cheios do Espírito Santo de Deus. Imagina se a gente pudesse encontrar um desses jovens. Imagina se a gente pudesse encontrar um desses jovens que tiveram ali e fizeram uma experiência. Hoje eles não são tão mais jovens, mas Deus nos deu a graça de poder contar com o testemunho de alguém que estava lá e experimentou isso. Queria convidar aqui o Júlio Brebal. O que nós rezamos, o que eu preguei e o que nós rezamos, o que nós pudemos experimentar, aconteceu na vida desse senhor aqui, quando ele ainda era jovenzinho. Mas isso eu não tenho autoridade para contar, porque aí não é mais pregação, é testemunho, é vida. Então é ele que vai contar para vocês, encerrando esse momento, o que foi esse feito tudo para todos que ele experimentou. Coloca a mão no seu coração. É impossível compreender ser tudo para todos, fazer-se tudo para todos, se nós não tivermos o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu agora mesmo. Mas você que porventura ainda resiste à incondicionalidade do amor de Deus, apresenta agora seu coração para o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que me permites, na minha indignidade, poder testemunhar para a vossa glória a vida de um homem que continua ainda se fazendo tudo para todos. Obrigado, Jesus, porque se naquele mês de dezembro 1971, um mês depois, no dia de finados, quando o Senhor restitui a vida ao Padre Jonas, em dezembro, restituíste a minha vida também. E é o que eu quero, Senhor, que esse povo de Deus, que hoje glorifica o teu santo nome, sinta
experimente o vosso amor e a vossa misericórdia. Diga para quem está do teu lado: quem ama dá o primeiro passo. Quando foi editado esse livro, Monsenhor, de uma maneira, como sempre ele foi acolhedor, ele me chamou até no seu escritório e fez essa dedicação assim para mim e para minha esposa: Júlio e Ana Maria, eu acredito em milagres. Deus mesmo os colocou na minha vida. Vocês e seus filhos fazem parte da minha história. Obrigado por tudo. Que bom. Que Deus me honrou de poder participar da história desse homem, dos seus 50 anos, 44 anos, e eu tenho acompanhado o Monsenhor no seu ministério sacerdotal. E eu gostei muito daquilo que o padre Fabrício colocou para nós, porque à medida que ele falava, eu fazia uma reflexão muito séria. Até que ponto verdadeiramente, ainda hoje, com 65 anos, veja bem que naquela época eu era muito jovem, a minha experiência com Jesus, eu conhecia Jesus, mas eu estava muito ressentido com Deus, eu estava muito brigado com o Senhor, e muitas vezes eu questionei a Deus por que Ele me deu um pai tão doente, e doente do alcoolismo. E naquela época em que eu era jovem, a minha confrontação com meu pai era por demais transtornado. E esse homem, esse sacerdote, que independentemente dele ser o nosso pai fundador da nossa comunidade, na intimidade da minha relação filial com ele, eu posso dizer para vocês, eu não desprezo e nunca desprezei meu pai Antônio Brebal. Homem simples, pintor, um homem que infelizmente era doente por causa do álcool. E todas as vezes que eu acorria ao Monsenhor enquanto jovem, no meu orgulho, na minha vaidade, até mesmo na minha imaturidade, ele dizia assim para mim, o que você acabou de dizer para quem está do teu lado: Júlio, quem ama dá o primeiro passo. Diga mais uma vez isso para quem está do teu lado. É uma lição que nós precisamos vivenciá-la. E nós só poderemos viver esta lição, experimentá-la, pela força e pelo poder do Espírito Santo. Imagina um jovem extremamente fechado em si mesmo, cheio de complexos. Éramos pobres. Imagina um jovem transtornado por força de ter vergonha do próprio pai. Esse jovem, por misericórdia de Deus, pôde ser acolhido por um homem extremamente acolhedor, até mesmo por força da sua forja, o padre Jonas Salesiano. E como bom salesiano, nos ensinou também a amarmos a juventude. Eu tenho 65 anos, sou professor, e eu gasto ainda hoje a minha vida no meio da juventude, como professor, como alguém que, ministeriado na cura interior, procura, como nosso pai fundador, também ser feito tudo para todos. Não acreditava no casamento, tinha pavor da possibilidade de repente, uma das minhas namoradas dizer assim: e daí? Já me enrolou muito. Mas Deus, no seu plano de amor, Ele colocou uma extraordinária mulher na minha vida, mãe dos meus filhos, o Mateus, Ana Tereza, a Ana Maria,
também conosco, naquela oportunidade, quando o jovem lá atrás, na década de 70, também fazia parte daqueles jovens que o Padre Jonas atraía para si. Já naquela época, nós estávamos fazendo uma grande experiência de não apenas conhecer Jesus Cristo, mas viver a experiência em Jesus Cristo. Mas eu preciso, nesse testemunho, colocar para vocês um fato que sempre foi muito guardado no meu coração, no meu relacionamento filial com o Padre. Na verdade, esses 10 jovens primeiros que vocês ouviram o relato do livro é anterior à Canção Nova. Canção Nova é de 1978. Nós estamos no início da década de 70. Monsenhor Jonas, nessa oportunidade, início de 70, padre salesiano, estava no Colégio São Joaquim em Lorena, sou de Lorena. O colégio naquele momento tinha acabado com o internato, e nas andanças do Monsenhor, pelos dormitórios vazios daquele centenário colégio, ele encontrou um crucifixo. E na primeira oportunidade que ele teve de estar comigo, ele disse assim: Júlio, tome esse crucifixo. Eu sei que seu pai é pintor, eu sei que você ajuda seu pai na pintura, dá um jeito nessa imagem do crucificado. Só que eu fiquei horrorizado com a imagem do crucificado. Estava todinho quebrado, desfigurado, gesso. O araminho que sustentava o gesso aparecia sem pés, só a cruz era perfeita. E eu disse: não, Padre Jonas, isso eu vou levar para uma Santa Cruz, não tem outro lugar. Ele disse: não, meu filho, veja bem o que o Senhor hoje nos convida a viver e a experimentar. Ele começou a dizer assim para mim: olha o que Jesus está dizendo para você, olha o que Jesus está dizendo para mim. Você não quer ser meu rosto, você não quer ser as minhas mãos, você não quer ser os meus pés para levar a boa nova àqueles que estão com os corações mutilados, feridos? Aí eu comecei a compreender o significado de viver Jesus Cristo. E de repente então, o Senhor sela esta situação, colocando, portanto, em plenitude o seu Santo Espírito no coração deste homem, no dia 2 de novembro de 71, e depois um mês, ele nos leva a Campinas, para que o Espírito Santo de Deus também nos tomasse em plenitude. O avesso da história dele é o avesso da nossa história também. Muito difícil foi a minha vida relacional com meu pai Antônio. E como eu vejo muitos jovens aí, eu não posso deixar de testemunhar o milagre que eu vivi junto com os meus 2 irmãos, em ser tocado pela incondicionalidade do amor de Deus. Deus me curou. E eu quero falar para você, jovem, filho, filha, quero dizer para você, pai, mãe, olha a pedagogia de Deus na sua misericórdia. O pai que eu detestava, o pai que eu não gostava, Deus o usou para ser a ponte da minha salvação. E eu não compreendia quando o Monsenhor dizia: volta para casa, Júlio, aceita o seu pai como ele é. Quem ama dá o primeiro passo. E foi necessário que uma doença abatesse meu pai, foi necessário que eu acompanhasse todo o drama dessa doença. Ele ficou desenganado na Santa Casa, e foi exatamente desta maneira que Deus agiu poderosamente no meu coração, transformando o ressentimento, a mágoa, a tristeza em perdão. Eu falo com você, jovem, eu falo com você, menina, eu falo com você, pai, eu falo com você, mãe, que precisa nesse momento permitir que o Senhor, no seu Santo Espírito, tome em plenitude todo o seu ser e toda a sua história. Eu disse para vocês agora há pouco que na minha cabeça, eu já era universitário,
na minha cabeça não cabia a possibilidade de casamento. Quando eu olhava para a minha família, quando eu olhava para aquilo que acontecia na minha casa, de brutalidade, de agressividade, de violência, eu disse: não tem jeito, eu não posso. E aí então, aquilo que eu percebi que não podia, Deus pode. E é por isso que eu quero hoje louvar a Deus nesse Hosana, apresentando a Deus o que há de mais precioso depois dele em meu coração: minha esposa Ana Maria, meus filhos, o Mateus, a Ana Teresa, meu genro e minha nora, e sobretudo a minha netinha Manuela. E eu convido você a levantar-se agora, meu irmão, minha irmã, sobretudo você jovem, que você faça um grande silêncio nesse momento, para que eu possa ser instrumento de Deus agora, como Ele me constituiu ao longo de toda essa minha caminhada, junto com o Monsenhor, no seu sacerdócio frutífero, orar por você, suplicando que o Senhor, como Ele fez comigo, Ele faça agora poderosamente no seu coração. Eu convido você a colocar nesse momento, com a ajuda do Espírito Santo, na sua mente, seu pai, sua mãe, a imagem deles agora, independentemente se você os tem aqui, se eles já estão no céu, ou se estão na sua casa. Mas agora, Senhor, como agistes poderosamente em minha vida e na minha história, como agiste, Senhor, no seu amor incondicional, por tudo aquilo, Senhor, que eu trazia aprisionado no meu coração, tudo aquilo, Senhor, que me feria, tudo aquilo, Senhor, que me trouxe tantos complexos, sobretudo de inferioridade. Haja agora poderosamente, Senhor, no coração de cada um desses vossos filhos e filhas aqui presentes. Poderosamente, Senhor, queira entrar nesses corações. E você, meu irmão, você, minha irmã, deseja agora, diga para o Senhor: entra, Senhor, no meu coração. Entra, Senhor, na minha história. Haja, Senhor, poderosamente em minha vida. E peça agora ao Espírito Santo o dom do perdão, o dom da reconciliação. Em primeiro lugar, consigo mesmo. O Espírito Santo de Deus agora, Ele derrama sobre você o dom do perdão, para que você, perdoando-se, possa perdoar o papai, a mamãe, perdoar aquela pessoa que está presa no teu coração, que te traz ressentimentos, mágoas, que te traz tristezas. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, porque hoje o Senhor me dá o direito de viver como filho de Deus, na plenitude e na ação da unção do vosso Santo Espírito. E eu peço, Senhor, haja poderosamente em cada coração. Cria um espírito novo, Senhor, e um coração novo em cada um desses vossos filhos. Cura, Senhor, no poder do teu santo nome. E haja poderosamente nestas famílias, Senhor, como agiste na minha família, o meu pai Antônio e minha mãe Terezinha, meu irmão sacerdote, o padre Zezé, a minha irmã Cidinha. Como ages poderosamente, Senhor, na minha casa, Ana Maria, Mateus, sua esposa Karina, Ana Teresa, seu esposo João Paulo e a nossa querida Manuela. Abençoa, Senhor, neste momento, as famílias desses vossos filhos e filhas que estão aqui, louvando, bendizendo e glorificando o seu santo nome.
Levanta teus braços agradecendo ao Senhor e sela agora na linguagem do Espírito Santo o milagre que o Senhor realiza em sua vida, em sua história, com força, com poder, com unção em Deus. Agradeça ao Senhor na linguagem dos anjos. Espírito Santo, clama mesmo agora com fé. Levanta teus braços e clama. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Peça isso com fé, peça isso com fé. Osana Brasil, Osana Brasil, Osana Brasil, Osana Brasil. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.